área, você não é profissional, você não é pedagoga ainda, você está estudando psicopedagogia, não é isso? Isso. Mas mesmo sem ser da área, você trabalha muito com a Alice, você faz intervenções pontuais, intensivas, você mostra como você faz, e isso eu acho que tem o maior valor. Comecei a me inscrever e procurar tudo que é curso gratuito. Comecei também a conhecer algumas pessoas muito legais, a me passar até senha dos cursos delas, quando eu não podia pagar para mim fazer. Então, fui assim, estudando muito, muito, muito. E aí, eu até anotei aqui que eu tenho um vídeo que eu fiz no YouTube. São, assim, as 7 dicas do que fazer após o diagnóstico, pelo menos que para mim funcionou. Procurar o interesse do seu filho de novo em você. Então, isso significa, assim, não dar demandas ainda para a criança, sabe? Comece a seguir a liderança daquela criança, valide o que ela está fazendo, mesmo que para a gente, em primeiro momento, não faça um sentido. Tente estar junto ali com aquela criança, sabe? Mostrando que tu está dando valor para qualquer atitude dela, nem que seja girar uma tampa de panela no chão. Vai girar junto, vai empilhar junto, para essa criança dizer, olha, sabe, eu existo, minha mãe tá vendo o que eu tô fazendo. Então, isso, assim, foi uma das coisas muito importantes. Uma pessoa chata que ficava dando demandas para Alice, eu não tinha essa entrega da Alice para mim, sabe, de retribuir os estímulos que eu queria ofertar. Aí a dica número 2 foi a questão do contato visual e da atenção compartilhada. O que eu fazia era trazer todos os objetos para a direção do meu rosto, sempre. Usar muito chapéu, batom, fazer voz engraçada, coisas assim que chamasse muita atenção dela. E isso funcionou muito para mim, sabe? Mostrando um livro, eu estava mostrando o livro assim, na frente do meu rosto. Eu fazia o tempo todo isso, mas mantendo uma distância também confortável, né? Que eu via assim que não estava sendo aversivo para ela. E isso fez toda a diferença. A terceira, então, que eu falei, muito importante, que é estudar. Que quando a gente entra, assim, nesse universo, aí vem palavras assim, seletividade alimentar, estereotipia, comportamento inadequado, transtorno do processamento sensorial. O que é isso, meu Deus? Então, assim, é indispensável a gente ler muito, procurar se informar, estudar bastante. Se tratando de desenvolvimento, cada dia a menos que a gente faz a intervenção é um dia a menos que a pessoa perde, né? Então, assim, vamos dizer, um trabalho intensivo, que você falou muito bem, é intensivo, às vezes cansativo, até só com essa intervenção intensiva, e a gente não perder o foco e estabelecer os objetivos que a gente vê que as coisas acontecem. Desde o diagnóstico da Alice, assim, eu tenho umas 2 horas por dia que eu estou sempre lendo alguma coisa para dar continuidade ao que eu estou aprendendo. Virou, assim, parte da minha rotina. A dica 4 é não deixar o seu filho nunca isolado. Então, assim, antes do diagnóstico, a Alicinha olhava muito lá a galinha pintadinha enquanto eu estava lavando uma louça e cozinhando. Depois do diagnóstico, minha prioridade mudou. Então, se eu tivesse que comer um Nissin hoje ou mandar pedir um X para não estar lavando a louça e ficar com ela, é o que eu passei a fazer e faço até hoje. Claro, eu tive o apoio do meu marido nesse ponto, né? Porque a gente sabe que muitos maridos, às vezes, caem fora do casamento, dizem que a mãe daí virou muito neurótico, não dá mais atenção para outras coisas, mas o meu marido, ele entende isso e ele compreende, assim, que o tempo maior exclusivo é para Alice, né? Então, isso faz muita diferença também. A dica número 5 é incluir a criança nas atividades da vida diária. Eu levava a Alice junto para a cozinha e ficava o tempo inteiro nomeando e narrando os fatos do que eu estava fazendo. Com poucas palavras e de uma forma bem sucinta e clara, sabe? Falando de uma forma assim, pausada, devagar e assim, com palavras curtas, sem usar jargões ou diminutivos. Isso fez muita também diferença e faz até hoje. Que a Alice não tinha assim uma compreensão, uma linguagem receptiva zero. Ela ali, depois da regressão, ela não sabia nem que era dar tchau, tchau. Então, isso fez muita diferença, né? Tudo isso que eu estou falando tem que ser muito consistente também, porque
Essa Isso. mágica não vai acontecer assim, fazendo uma ou duas vezes, sabe, pessoal? A dica número 6 que eu diria assim para todo mundo é cuidar da sua saúde mental. Então, assim, um pouquinho no dia, se eu tivesse tido um dia muito cheio, se tiver que chorar, chore. Se tiver que ligar para uma outra amiga que é mãe de autista que vai poder te ouvir, também liga. Café preto olhando para uma árvore, faça isso, mas todo dia tente tirar, né, que sejam uns 15 minutos para isso, porque é fundamental a gente estar bem para poder ajudar os nossos filhos. A gente não pode cair, Isso. sabe? Aham, isso mesmo. Exemplo que eu gosto de dar. Quando a gente está no avião, aí tem as normas de segurança. Então, diz que Uhum. quando a máscara cai, a gente tem que colocar primeiro na gente, depois no outro. Então, você tem que estar bem para você salvar o outro. Como é que você vai querer Exatamente. salvar o outro se você vai ficar sem respiração, né? Então, Perfeito, você muito precisa bem. estar bem. Verdade, é bem isso, é importante a gente saber isso. E a última dica, número 7, é muito bonita. Eu sempre me emociono muito quando eu falo isso, porque algumas vezes eu duvidei desse meu pensar. Mas eu acho importante fortalecer e dizer para as pessoas, né? Assim, ó, nada que você faz para o seu filho ele é em vão, tá? Mesmo que a criança esteja lá sem te olhar, que ela esteja de costas para ti, que tu esteja correndo atrás dela, que nem uma doida para que seja jogar uma bola, para fazer uma cosquinha, pode saber que ali na frente essa criança vai te dar uma resposta e vai ficar muito grata por isso. Ela quer e espera que a gente faça isso, só que por enquanto ela não está conseguindo internalizar, demonstrar isso. Então, assim, persista. Lembre que o filho está ali, sim. Aham. E eu acho que é isso. Essas são as minhas 7 dicas Olha iniciais. só, Assim, gente. 7 dicas de ouro que a gente não pode perder de jeito nenhum. Como ela falou, continuar a terapia em casa faz toda a diferença, que é uma coisa que eu gostaria de falar um pouquinho, Nath. Conversar, se puder assistir a sessão, ver a filmagem, ou o terapeuta te orientar, porque uma hora, meia hora que você tinha de cada profissional numa semana, gente, não é nada, é uma gota no oceano. E quem fica mais tempo com a criança, com esse jovem, é a família. Então, as pessoas da família também precisam estimular essa pessoa com consistência. diminuindo, mas existe. Existem profissionais ainda que não estão muito atualizados, que não aceitam, por exemplo, filmagem das sessões, não aceitam questionamento, às vezes, dos pais, não entendem esse anseio que a gente tem de estar tentando fazer alguma coisa para ajudar. Então, tem que ser assim, um trabalho muito de cumplicidade e em prol daquele indivíduo ali, né? Então, assim, a transparência no tratamento e nos atendimentos é algo básico e necessário. Até porque, penso eu, né, se eu fosse uma profissional e estiver atendendo alguém, eu quero ver mais resultados. Eu acho que eu também Sim. vou ganhar com isso, né? Então, a gente sabe que pode ser o melhor profissional do mundo se a família chegar em casa e a criança ficar só olhando o desenho, por exemplo, não for estimulada em nada, o trabalho também não vai aparecer. Então, um precisa do outro. Então, isso tem que ficar também muito claro, né? Se os profissionais Isso. não acertam isso, que é instruir metas a longo prazo e algumas de curto prazo, lição de casa, caia fora desses profissionais. Porque aí Isso. não vai funcionar, né? Eu acho, assim, minha opinião. Não é só a sua opinião, não. A literatura, ela mostra isso. As evidências científicas mostram que o tempo tem que ser bem intensivo. Se fala Sim, em até 40 horas semanais de intervenção. exatamente. Então, financeiramente, você não consegue pagar 40 horas. Isso é a família, a escola, que aí também já entra um pouquinho na minha praia, porque as pessoas falam assim: nossa, mas como na escola? Sim, a gente precisa preparar as pessoas da área educacional também para auxiliarem nessa intervenção, porque a criança, o jovem, ele passa um tempo na escola também. Nossa, dá muitas Então, horas de intervenção na escola. exato. A Então, assim, escola é tem que riquíssima, é ser um ambiente assim.
Que, por exemplo, se eu posso estimular e ensinar o que quiser para a Alice de habilidades de brincar, mas se ela não generalizar e não tiver a oportunidade da socialização com os pares, Exatamente. uma coisa não anda sem a outra. É um triângulo, né? A escola, a terapia e a família. Isso é o ideal. Uhum. E hoje está cada vez mais assim, todos os lados estão abrindo mais para essa questão. A gente já entende isso. Momentos finais, você tem aí 3 minutinhos para fazer as suas considerações finais. Nossa, é muita coisa para dizer, mas assim, primeiramente, obrigado pela live. Eu acho que só aquela parte ali das 7 dicas, eu levei um tempo para saber aquilo, então eu considero assim que é uma ajuda de ouro poder passar isso para Isso. outras famílias, porque a gente aprende na tentativa e no erro. Muitas vezes a gente erra, mas é mais importante, mesmo que a gente errando, a gente estar sempre tentando. Então não desistam dos filhos de vocês. Tem dias que vai ser mais difícil, tem dias que a gente vai planejar muita coisa, não vai funcionar, mas assim como o sol todo dia se põe, todo dia é uma página em branco para a gente preencher. E a gente tem que preencher de amor essas crianças, preencher de estímulo, de autoestima para eles, fazer eles se sentirem capazes, sabe? Eu sempre digo muito assim para Alice que ela é um arraso, que ela é maravilhosa, que ela se chama de notável. Tão muito importante de Que trabalhar a legal. autoestima das nossas crianças, sabe? E com isso, com ela se sentir assim, ela tem hoje em dia feito muitas atividades comigo. E não foi da noite pro dia, porque antes ela fugia também. E hoje ela me procura, então não deixem de acreditar. Mas é assim, são sementinhas que a gente vai plantando para colher depois.